Olá, tudo bem? Eu sou Armando Mercadante, eu sou professor do Revisão Concursos em Direito Administrativo. Eu já leciono essa matéria faz 15 anos, exclusivamente para concurso público. Eu também já fiz concurso, já fiquei um bom tempinho lá pelejando, estudando, né? E felizmente consegui a minha aprovação, que me dá muito orgulho. Atualmente eu exerço o cargo de Procurador do Estado de Minas Gerais. E tenho certeza que você também, que está assistindo esse vídeo, vai conseguir o seu objetivo. Eu brinco, né, que a tua estrela vai brilhar, não tenho dúvida quanto a isso. Estou hoje no estúdio do Revisão para preparar uma aula demonstrativa para quem vai fazer o concurso do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, cargo de técnico. A prova é no finalzinho de novembro, então falta pouquinho tempo. E qual que é a proposta que eu vou lhe fazer, que é justamente na linha do Revisão Concurso. Veja bem, falta muito pouco tempo para a sua prova. Então, não importa se você até agora não estudou nada, estudou mais ou menos, ou está tinindo ali, estudou bastante, está bacana demais, está prontinho para ser aprovado. Não importa. Minha proposta é para esses 3 tipos de alunos. Por quê? Porque, na verdade, eu não tenho qualquer pretensão que você mude a sua rotina de estudo, mude o seu método de estudo. Eu só quero agregar. Simplesmente isso. Veja bem, esse meu curso, ele tem uma duração de 7 horas, aproximadamente 7 horas. Essa aula que eu estou apresentando para você agora, ela vai ter uma duração de aproximadamente 30 minutos. A partir daí, as aulas 2, 3, 4, 5 e 6 tem a duração de 1 hora. Nessas aulas, eu vou trabalhar exclusivamente doutrina, parte teórica, melhor dizendo, que vai abranger doutrina, legislação e jurisprudência. Na última aula, que é a aula 7, serão 1 hora e 30 minutos, 1 hora e meia, só de resolução de questões da banca do seu concurso, que é a banca CESP. Então veja bem, e qual que é o diferencial do curso, qual o diferencial dessa minha proposta de aula? Eu tenho isso por uma questão de responsabilidade profissional, eu não posso simplesmente ir dar aulas sem conhecer a banca, sem conhecer quais são os temas mais tratados pela banca. Então eu tenho um banco de dados e eu faço análise estatística de quais são os temas de direito administrativo que foram mais cobrados nos últimos 10 anos de concurso. Com base nisso, eu sei perfeitamente, em princípios, quais são aqueles princípios que mais caem. Mesma coisa em atos, poder, licitação, ou seja, em todas as matérias. Eu trabalho com probabilidade. E quando você estuda para um concurso, é muito importante que você dê peso para os conteúdos. Você não pode simplesmente pegar a matéria princípios e estudar lá 15, 20 princípios com o mesmo peso. É preciso que você consiga identificar quais são aqueles que mais caem. Só que você não tem tempo para isso. Você não vai preocupar em fazer isso para gastar tempo. O que você vai fazer? O professor vai te oferecer isso. E é isso que eu quero fazer. Então, deixe esse trabalho para o professor, para chegar mastigadinho para você. Essa é a minha proposta. Então, vai chegar no vídeo, no seu computador, no teu celular, essa minha aula, o meu curso, com os principais temas que se relacionam ao concurso que você vai fazer no final de novembro. Então, imagina o seguinte, você não estudou nada até agora, está acelerado no final, ou já está mais ou menos, estudou bastante, você vai ter a oportunidade de lapidar. Poxa, eu vou ouvir a aula do professor Armando, vou acompanhar essa aula, ele vai falar só sobre o que tem grande possibilidade de cair. E se cair tudo? Já pensou nisso? E se cair tudo e você fecha essa prova? Olha quantas posições você vai ganhar dessa forma. Já pensou nisso? Então, eu não estou propondo mudança do seu esquema de estudo. Eu quero que você agregue no seu cotidiano, até o dia da prova, apenas 7 horinhas.
nem mais 7, que você está assistindo nessa aula demonstrativa, que vai ter 30 minutos, mais ou menos, 6 horas e meia, facinho para você fazer isso, tenho certeza. E o resultado disso pode ser muito bom. Pode não, vamos ser otimistas, né? Vai ser muito bom. Tudo que eu disser aqui vai cair na prova. Vamos falar dessa maneira assim. E com isso você vai reduzir o teu conteúdo de estudo e vai direcionar para esses pontos. É simples assim. É fácil passar de jeito nenhum, tá doido? Eu iria dizer que é fácil passar. Eu sei a peleja que foi para eu passar, o quanto eu me sacrifiquei, mas você é capaz de fazer isso. Eu tenho certeza que você é capaz de forma disciplinada de estudar, batalhar e escolher bons materiais. Isso é fundamental. Materiais direcionados são extremamente importantes. E a proposta que eu faço é justamente essa. Eu vou apresentar aqui o conteúdo programático do seu concurso, dar ênfase a alguns pontos e logo depois vou comentar apenas uma questão. Só para você conhecer a minha didática, é muito importante em concurso essa sintonia entre professor e aluno, né? É importante o aluno conseguir compreender a matéria e isso é o papel do professor. Então eu espero que haja essa sintonia entre a gente, que você se interesse pelo curso, contrate o curso, eu possa te acompanhar nessa preparação para o concurso TRF, primeira região. Vou colocar na tela agora o conteúdo programático. Vamos lá. O primeiro tópico aqui é noções de organização administrativa. É aquele estudo de administração direta e administração indireta. E logo no comecinho, ou melhor, nessa parte final aqui, ó, centralização e descentralização. Muita atenção para descentralização. A banca CESP, ela explora demais da conta a distinção entre descentralização legal, também chamada de outorga, descentralização negocial, que é chamada de delegação, a inexistência de hierarquia. Então tem muito conteúdo para a banca cobrar com relação à parte de descentralização e eu vou trabalhar isso no curso. E na parte da administração direta é conhecer as principais características das entidades que a integram, as autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista. A gente passa também por agências executivas, reguladoras, as associações públicas. Então, tem muito conteúdo e o teu estudo tem que ser direcionado nesse momento final. Item 2, atos. Historicamente, cai bastante em provas do CESP a parte de requisitos por alguns autores chamados de elementos. O elemento competência cai bastante, então atenção para o elemento competência. Na parte de atributos, em especial a autoexecutoriedade, ela também tem o seu lugar nas provas do CESP. Classificação espécie, aqui, vamos voltar aqui para a tela. Você vai abrir 1, 2, 3, 4, 5 livros. Você vai pegar diversas apostilas, vai pensar assim, caramba, quantidade de classificação, quantidade de espécies de atos administrativos. Pô, eu vou ter que ler isso tudo. Veja bem, a minha proposta agora, faltando pouquíssimo tempo para a prova, é você confiar em mim. Eu vou escolher as classificações que vão cair na sua prova, vamos ser otimistas, e as espécies que vão cair. Pouquinha coisa mesmo. Eu vou apostar nisso. Então, eu vou passar para vocês, para simplificar o teu estudo, a sua preparação. A hora da reta final não é de complicar. Reta final é para simplificar, direcionar. Vamos lá. Agentes públicos, espécies e classificação. Classificação também é bacana nas provas do CESP. Então, eu vou dar essa atenção. Cargo, emprego e função públicos. Diferença, né, do regime de trabalho entre cargo e emprego, que o cargo é o regime estatutário, emprego é o regime seletista. Isso também tem valor para a banca. Então, também está entre aqueles conteúdos que eu vou dar destaque durante o curso.
Parte de poderes, isso aqui, gente, tem que saber. Tudo, Armando, nessa proposta de curso, não. O que é mais importante? Vou trabalhar, pode ficar despreocupado ou despreocupada se você pretende adquirir esse curso. Eu vou trabalhar todos os 4 poderes. Vou fazer isso. Mas, em especial, regulamentar e polícia não tem jeito. Voltou aqui, ó. Regulamentar e polícia em prova do CESP é muito cobrado. Armando, não está no quadro aí vinculado a discricionário. Tem autor que não considera como existentes, né, os poderes vinculados a discricionário. Mas durante o curso, logicamente, eu vou chamar a atenção dessa parte do que é ser vinculado e o que é ser discricionário. Vale para ato e vale para poderes. Mas lembrando que alguns autores não os consideram como poderes. Mas a parte de poder regulamentar, estudar os chamados decretos autônomos, e aí, tem existência? Eles estão ligados a poder regulamentar? Seria poder hierárquico? É tema importante para ser estudado. O poder regulador das agências reguladoras, a impossibilidade de, por meio do poder regulamentar, se criar direitos e obrigações. Então, são temas constantes nas provas do CESP. A parte de poder de polícia, então, cai demais a conta. A parte, então, envolvendo os atributos do poder de polícia. Todo poder de polícia, ele é autoexecutório? Ele pode ser por conta própria executado, sem passar pelo judiciário? Teria exceção, não tem exceção? Vocês vão ver comigo que tem exceção e a banca explora isso. A possibilidade ou não de se delegar o poder de polícia, não pode delegar para particulares, mas para a administração indireta pode, mas com algumas restrições. É importante, matéria, conteúdo que banca CESP explora e você vai cair na sua prova, você vai acertar e esse um pontinho vai te valer assim, muitas posições, eu não tenho dúvida. Só voltando aqui, ó, uso e abuso do poder, eu até vou fazer uma questãozinha sobre esse assunto, tá? Também é um tema pequenininho, um tema pequeno, mas muito cobrado pelo CESP. Fechando agora, a parte de controle da administração pública, aqui no controle administrativo, atenção para uma matéria já cobrada em atos, que é a anulação e revogação dos atos administrativos. Quem pode anular, quem pode revogar, o Poder Judiciário pode, a administração pública, os efeitos, ex tunc, ex nunc. Então, isso tudo vai ser trabalhado durante o curso. E Poder Legislativo, a questão envolvendo TCU, isso aí, CESP gosta com força. Cobra lá no Constitucional e cobra também aqui no Administrativo. E para fechar, para eu entrar já comentando a questão, um tema que envolve muita jurisprudência, responsabilidade civil do Estado, o CESP adora. Então, nós temos que, durante o curso, deixa eu falar olhando para você aqui, durante o curso vamos estudar, sim, qual que é a regra adotada no Brasil da responsabilidade objetiva e as suas exceções, que é onde o CESP pega. Saber sempre a responsabilidade será objetiva? Não. Você já está estudando, sabe que existem casos em que ela será subjetiva, nas omissões estatais, por exemplo. Agora, e dentro das omissões estatais, tem casos que a gente volta para a regra, questão envolvendo presídios, instituições de ensino, hospitalares. Veja que tem os detalhezinhos que eu vou dar destaque nesse curso, porque é justamente onde o CESP pega. E é ali que você vai ganhar posições. Eu insisto muito nisso, gente. Concurso público, você entra para ser aprovado. E para ser aprovado, você tem que pegar as melhores posições. Então, você não vai errar a questão fácil. Você vai acertar as fáceis, as médias e vai arrebentar nas difíceis, que é aí que é o diferencial. E para fechar, 2 leis, lei de improbidade e lei de processo administrativo. Vai estudar a lei, aí o cara fala, não, professor, eu gosto de teoria, faz a lei, transforma a lei para mim em tópicos, transforma a lei para mim em parágrafos, eu gosto de leitura que flui. Mas a banca, na hora de cobrar na prova, ela vai copiar e colar.
A lei é a base, não tem jeito. Você vai estudar improbidade e a lei de processo com a lei. Agora, tem jurisprudência? Tem sim. Pouca, mas tem. Doutrina? Pouca, mas tem. Você vai se preocupar com isso? Eu vou me preocupar para você, porque durante o curso, na aula específica de improbidade e de processo, eu vou selecionar os principais artigos, aqueles que mais caíram nas provas do CESP, consequentemente com maior possibilidade de cair de novo, vou dar atenção para eles, e a parte de jurisprudência e de doutrina que for relevante, eu também vou trabalhar, não tenha dúvida quanto a isso. Perfeito? Então tá aí, esse é o conteúdo programático, essa é a referência do curso, é a prova final de novembro, você já está estudando essa matéria e a hora agora é de direcionar, lapidar, pegar e fazer assim, você vai estudar o que vai cair na prova. Nós vamos juntos acertar as questões e você vai ser aprovado. Felicidade para mim, felicidade para você, não é isso? Agora, para você conhecer meu estilo de aula, a minha didática, eu vou comentar uma questão do CESP, uma só, que eu quero que essa aula demonstrativa não fique muito longa não. Vou fazer um comentário, explicar lá uma questão de alternativas, então eu vou destacar cada alternativa, vou fazer os comentários e espero que você goste. Tá? Vamos lá, um abraço. Veja bem, você pode pausar, né? O que eu não posso fazer aqui, você vai pausar, você vai ler essa questão com atenção. Eu quero que você já vá eliminando, já vá arriscando tudo aquilo que você acha que não que está errado. Porque a banca, ela pede o quê? A alternativa correta. Então você já vai, rabisca, tá? Rabisca bem a sua prova, tem que fazer assim. O que eu vou fazer aqui? Deixa eu colocar só na caneta, só um minutinho, vermelha, porque eu vou pegar cada uma dessas alternativas e vou comentar uma por uma, ok? Então vamos lá. Considerando que os poderes administrativos, então eu escolhi uma questão envolvendo poderes, são prerrogativas que se outorgam aos agentes do Estado com vistas a viabilizar a consecução do interesse público, assinale a alternativa correta. Então, você pausa, faz uma leitura, marca o que você acha que está correto. É importante também, nas outras, você identificar de forma consciente qual que é o erro. Eu vou começar agora comentando uma por uma. Vamos lá? Veja bem. Abuso de poder e desvio de poder são espécies do gênero excesso de poder que, presentes quando da prática de um ato administrativo, ensejam sua nulidade. Deixa eu voltar para a tela. Cai bastante em prova do CESP, questão envolvendo abuso de poder, excesso, desvio. E o bacana é o seguinte, é simples saber isso. É simples, não precisa de muita explicação, não precisa gastar tempo com isso. É uma explicação simples, é saber o que é abuso, o que é desvio, o que é excesso, pegar um macetinho e fazer o ponto na prova. Veja bem, a banca trabalha aqui com espécie e gênero, só que ela comete um erro, porque na verdade o gênero é abuso de poder. O abuso de poder que é o gênero. E esse abuso, ele se divide em excesso de poder e desvio de finalidade. Então, quando ela diz que o abuso de poder e desvio são espécies do gênero excesso, está errado. Então, eu vou cortar aqui, ó. Na verdade, o gênero é o abuso. Tudo bem? E as espécies são justamente o excesso de poder e o desvio de poder. Olha só, o poder, ele é conferido ao agente público para praticar os seus atos no seu dia a dia funcional.
Quando ele usa o poder, é sinal que ele valeu-se desses poderes de acordo com a legislação. Quando ele equivoca-se, desrespeita a legislação, nós temos o chamado abuso, que é um gênero. E esse gênero abuso se divide em duas espécies. O excesso de poder é o agente que não tem poder para praticar um ato e o pratica. Então, o vício está na competência. Imagina, por exemplo, um vereador editando um decreto. Ele não tem competência para editar decreto, porque quem tem é o prefeito. Então, aquele vereador estaria praticando um ato com abuso de poder, que é um ato ilegal, na espécie excesso, porque extrapolou de sua competência. Então, no excesso, o vício está no elemento competência. Já no desvio, o agente tem competência para praticar o ato, porém ele o faz com interesses diferentes do interesse público. É o chamado desvio de poder ou desvio de finalidade. Aí, nesse caso, o vício está no elemento finalidade. Eu estou removendo um servidor porque eu não gosto dele. Opa, é o seu interesse pessoal sendo colocado acima do interesse público. Então, guarda isso. No excesso de poder, o vício está na competência. Ao passo que no desvio de poder, o vício está do elemento finalidade. Vamos ver mais aqui. Letra B. Então, letra A já eliminamos. Letra B. Os poderes administrativos são facultados ao administrador que pode ou não fazer-lhes. Aí, ficou feio, né? Ficou feio demais aqui. Que pode ou não fazer-lhes uso conforme critério subjetivo e as peculiaridades do caso concreto. Veja bem, a doutrina até se utiliza de uma expressão dever-poder. O administrador público, o agente público, você, se já está aprovado, né, em algum concurso, já foi nomeado, ou você daqui a um tempinho que vai ser nomeado também, você não tem a faculdade de dizer assim, vou exercer essa minha competência ou não, vou fazer essa função de jeito nenhum. É dever-poder, você tem que exercê-la. Não existe essa faculdade. Questão bem tranquila essa alternativa B. Tá? Letra C. O não exercício de poderes administrativos não resulta necessariamente em conduta omissiva ilegal, sobretudo em hipóteses em que a reserva do possível justifique a impossibilidade de um agir estatal, questão que se baseia em jurisprudência, inclusive. Veja bem, está dizendo que se o agente público não exercer o seu poder, deixar de agir, que essa sua omissão necessariamente, ou melhor, não será necessariamente um ato ilegal. Voltei para a tela. A regra é que o agente, quando ele tenha o dever de agir, obviamente ele tem que agir. Agora vamos supor uma situação específica, que determinado prefeito, ele não asfaltou uma rua na cidade. E exista uma ação, por exemplo, de improbidade, dizendo o seguinte, não, ele tinha um dever legal de agir, ele tinha que asfaltar aquela rua. Veja bem, vamos pegar uma situação aqui, criar uma situação. O prefeito consegue demonstrar que naquele momento não era oportuno, não era oportuna a aplicação de verba para o asfaltamento, porque o interesse público exigia outras prioridades, ou seja, ele consegue comprovar que a omissão dele não foi ilegal, ele deixou de agir porque tinha outras prioridades, ou porque não tinha como naquele momento fazer por falta de verba pública, é a chamada reserva do possível, ele só pode fazer o que é possível. O que não for possível financeiramente, ele não tem como fazer. Então, essa questão, voltando nela, esse enunciado, ele está correto, está perfeito, e é justamente a resposta da questão. E agora, fechando, nós temos mais duas alternativas.
O agente público que motivadamente, ou seja, ele apresentou os motivos, não necessitar dos poderes administrativos para o desempenho de suas atribuições, pode a eles renunciar. Tá doido, né, gente? O agente público ele não pode renunciar aos poderes. Quem concedeu o poder para ele foi a lei. E somente a lei pode retirar essa competência, essa atribuição. Então, a competência ela é irrenunciável. O poder que a gente tem, ele não pode abdicar dele a seu bel prazer. E para fechar a questão, diz que há desvio de poder. Então, nós estamos falando de uma das espécies de abuso, lembra disso? Nós temos abuso de poder nas espécies, excesso e aqui desvio. O desvio está ligado com o vício do elemento finalidade. Então, pensando assim, já dá para ver que está errada a questão. Por quê? Há desvio de poder sempre que a gente transcende os limites de sua competência. Errado. Competência é vício de excesso de poder. No desvio de poder, também chamado de desvio de finalidade, o vício incide sobre o elemento finalidade. Então, voltando aqui para finalizar, espero de coração que você tenha gostado dessa aula demonstrativa. Ela foi elaborada com o maior carinho do mundo, o maior respeito a você. Mais uma vez, eu te agradeço por ter me dado essa oportunidade de me apresentar para você e apresentar o meu trabalho. Espero que tenha gostado do conteúdo. O curso está à disposição do site do Revisão Concursos e vai ser um imenso prazer para mim acompanhar e contribuir na sua preparação. Tenho certeza, a tua estrela vai brilhar, você vai conseguir essa vaga, basta se dedicar, ter disciplina, que tudo vai dar certo. Grande abraço e até a próxima. A autoexecutoriedade, ela também tem o seu lugar nas provas do CESP. A classificação espécie, aqui, vamos voltar aqui para a tela. Você vai abrir 1, 2, 3, 4, 5 livros. Você vai pegar diversas apostilas e vai pensar assim, caramba, quantidade de classificação, quantidade de espécies de atos administrativos. Pô, eu vou ter que ler isso tudo. Veja bem, a minha proposta agora, faltando pouquíssimo tempo para a prova, é você confiar em mim. Eu vou escolher as classificações que vão cair na sua prova, vamos ser otimistas, e as espécies que vão cair. Pouquinha coisa mesmo. Eu vou apostar nisso. Então, eu vou passar para vocês, para simplificar o teu estudo, a sua preparação. A hora da reta final não é de complicar. Reta final é para simplificar, direcionar. Vamos lá. Agentes públicos, espécies e classificação. Classificação também é bacana nas provas do CESP. Então, eu vou dar essa atenção. Cargo, emprego e função públicos. Diferença do regime de trabalho entre cargo e emprego, que o cargo é o regime estatutário, emprego é o regime seletista. Isso também tem valor para a banca. Então, também está entre aqueles conteúdos que eu vou dar destaque durante o curso. Parte de poderes, isso aqui, gente, tem que saber. Tudo, Armando, nessa proposta de curso, não. O que é mais importante? Vou trabalhar, pode ficar despreocupado ou despreocupada se você pretende adquirir esse curso. Eu vou trabalhar todos os 4 poderes. Vou fazer isso. Mas, em especial, regulamentar e polícia. Não tem jeito. Voltou aqui, ó. Regulamentar e polícia em prova do CESP é muito cobrado. Não está no quadro aí vinculado a discricionário. Tem autor que não considera como existentes os poderes vinculados a discricionário. Mas durante o curso, logicamente, eu vou chamar a atenção dessa parte do que é ser vinculado e o que é ser discricionário. Vale para ato e vale para poderes. Mas lembrando que alguns autores não os consideram como poderes. Mas a parte de poder regulamentar, estudar os chamados decretos autônomos, e aí, tem existência
eles estão ligados a poder regulamentar, seria poder hierárquico? É tema importante para ser estudado. O poder regulador das agências reguladoras, a impossibilidade de, por meio do... Mas a parte de poder regulamentar, estudar os chamados decretos autônomos, e aí, tem existência? Eles estão ligados a poder regulamentar, seria poder hierárquico? É tema importante para ser estudado. O poder regulador das agências reguladoras, a impossibilidade de, por meio do poder regulamentar, se criar direitos e obrigações. Então, são temas constantes nas provas do CESP. A parte de poder de polícia, então, cai demais a conta. A parte, então, envolvendo os atributos do poder de polícia. Todo poder de polícia, ele é autoexecutório, ele pode ser por conta própria executado, sem passar pelo judiciário. Teria exceção, não tem exceção? Vocês vão ver como que tem exceção e a banca explora isso. A possibilidade ou não de se delegar o poder de polícia, não pode delegar para particulares, mas para a administração indireta pode, mas com algumas restrições. É importante, matéria, conteúdo que banca CESP explora e você vai cair na sua prova, você vai acertar e esse um pontinho vai te valer assim, muitas posições, eu não tenho dúvida. Só voltando aqui, ó, uso e abuso do poder, eu até vou fazer uma questãozinha sobre esse assunto, tá? Também um tema pequenininho, um tema pequeno, mas muito cobrado pelo CESP. Fechando agora, a parte de controle da administração pública, aqui no controle administrativo, atenção para uma matéria já cobrada em atos, que é a anulação e revogação dos atos administrativos. Quem pode anular, quem pode revogar, o Poder Judiciário pode, a administração pública, os efeitos, ex tunc, ex nunc. Então, isso tudo vai ser trabalhado durante o curso. E Poder Legislativo, a questão envolvendo TCU, isso aí, CESP gosta com força. Cobra lá no Constitucional e cobra também aqui no Administrativo. E para fechar, para eu entrar já comentando a questão, um tema que envolve muita jurisprudência, responsabilidade civil do Estado, o CESP adora. Então, nós temos que, durante o curso, deixa eu falar olhando para você aqui, durante o curso vamos estudar, sim, qual que é a regra adotada no Brasil da responsabilidade objetiva e as suas exceções, que é onde o CESP pega. Saber sempre a responsabilidade será objetiva? Não. Você já está estudando, sabe que existem casos em que ela será subjetiva, nas omissões estatais, por exemplo. Agora, e dentro das omissões estatais, tem casos que a gente volta para a regra de finalidade. Então, quando ela diz que o abuso de poder e desvio são espécies do gênero excesso, está errado. Então, vou cortar aqui, ó. Na verdade, o gênero é o abuso. Tudo bem? E as espécies são justamente o excesso de poder e o desvio de poder. Olha só, o poder ele é conferido ao agente público para praticar os seus atos no seu dia a dia funcional. Quando ele usa o poder, é sinal que ele valeu-se desses poderes de acordo com a legislação. Quando ele equivoca-se, desrespeita a legislação, nós temos o chamado abuso, que é um gênero. E esse gênero abuso se divide em duas espécies. O excesso de poder é o agente que não tem poder para praticar um ato e o pratica. Então, o vício está na competência. Imagina, por exemplo, um vereador editando um decreto. Ele não tem competência para editar decreto, porque quem tem é o prefeito. Então, aquele vereador estaria praticando um ato com abuso de poder, que é um ato ilegal, na espécie excesso, porque extrapolou de sua competência. Então, no excesso, o vício está no elemento competência. Já no desvio, o agente tem competência para praticar o ato, porém ele o faz com interesses diferentes do interesse público.
É o chamado desvio de poder ou desvio de finalidade. Aí, nesse caso, o vício está no elemento finalidade. Eu estou removendo um servidor porque eu não gosto dele. Opa, é o seu interesse pessoal sendo colocado acima do interesse público. Então, guarda isso. No excesso de poder, o vício está na competência. Ao passo que no desvio de poder, o vício está do elemento finalidade. Vamos ver mais aqui. Letra B. Então, letra A já eliminamos. Letra B. Os poderes administrativos são facultados ao administrador que pode ou não fazer-lhes. Aí, ficou feio, né? Ficou feio demais aqui. Que pode ou não fazer-lhes uso conforme critério subjetivo e as peculiaridades do caso concreto. Veja bem, a doutrina até se utiliza de uma expressão dever-poder. O administrador público, o agente público, você, se já está aprovado, né, em algum concurso, já foi nomeado, ou você daqui a um tempinho que vai ser nomeado também, você não tem. Serão 1h30, 1h30, só de resolução de questões da banca do seu concurso, que é a banca CESP. Então, veja bem, e qual que é o diferencial do curso, qual o diferencial dessa minha proposta de aula? Eu tenho isso por uma questão de responsabilidade profissional. Eu não posso simplesmente ir dar aulas sem conhecer a banca, sem conhecer quais são os temas mais tratados pela banca. Então, eu tenho um banco de dados e eu faço análise estatística de quais são os temas de direito administrativo que foram mais cobrados nos últimos 10 anos de concurso. Com base nisso, eu sei perfeitamente, em princípios, quais são aqueles princípios que mais caem. Mesma coisa em atos, poder, licitação, ou seja, em todas as matérias. Eu trabalho com probabilidade. E quando você estuda para um concurso, é muito importante que você dê peso para os conteúdos. Você não pode simplesmente pegar a matéria princípios e estudar lá 15, 20 princípios com o mesmo peso. É preciso que você consiga identificar quais são aqueles que mais caem. Só que você não tem tempo para isso. Você não vai preocupar em fazer isso para gastar tempo. O que você vai fazer? O professor vai te oferecer isso. É isso que eu quero fazer. Então, deixe esse trabalho para o professor, para chegar mastigadinho para você. Essa é a minha proposta. Então, vai chegar no vídeo, no seu computador, no teu celular, essa minha aula, o meu curso, com os principais temas que se relacionam ao concurso que você vai fazer no final de novembro. Então, imagina o seguinte, você não estudou nada até agora, está acelerado no final, ou já está mais ou menos, estou bastante, você vai ter a oportunidade de lapidar. Poxa, eu vou ouvir a aula do professor Armando, vou acompanhar essa aula, ele vai falar só sobre o que tem grande possibilidade de cair. E se cair tudo? Já pensou nisso? E se cair tudo e você fecha essa prova? Olha quantas posições você vai ganhar dessa forma. Já pensou nisso? Então, eu não estou propondo mudança do seu esquema de estudo. Eu quero que você agregue no seu cotidiano, até o dia da prova, apenas 7 horinhas. Nem mais 7, que você está assistindo nessa aula demonstrativa, que vai ter 30 minutos, mais ou menos, 6 horas e meia, facinho para você fazer isso, tenho certeza. E o resultado disso pode ser muito bom. Pode não, vamos ser otimistas, né? Vai ser muito bom. Tudo que eu disser é uma questão de alternativas, então eu vou destacar cada alternativa, vou fazer os comentários e espero que você goste. Tá? Vamos lá, abraço. Veja bem, você pode pausar, né? O que eu não posso fazer aqui, você vai pausar, você vai ler essa questão com atenção. Eu quero que você já vá eliminando, já vá arriscando tudo aquilo que você acha que não que está errado. Porque a banca, ela pede o quê? A alternativa correta. Então você já vai, rabisca, tá? Rabisca bem a sua prova. Tem que fazer assim. O que eu vou fazer aqui?
deixa eu colocar só na caneta, só um minutinho, vermelha, porque eu vou pegar cada uma dessas alternativas e vou comentar uma por uma, ok? Então vamos lá. Considerando que os poderes administrativos, então eu escolhi uma questão envolvendo poderes, são prerrogativas que se outorgam aos agentes do Estado com vistas a viabilizar a consecução do interesse público, assinale a alternativa correta. Então, você pausa, faz uma leitura, marca o que você acha que está correto. É importante também, nas outras, você identificar de forma consciente qual que é o erro. Eu vou começar agora comentando uma por uma. Vamos lá? Veja bem. Abuso de poder e desvio de poder são espécies do gênero excesso de poder que, presentes quando da prática de um ato administrativo, ensejam sua nulidade. Deixa eu voltar para a tela. Cai bastante em prova do CESP, questão envolvendo abuso de poder, excesso, desvio. E o bacana é o seguinte, é simples saber isso. É simples, não precisa de muita explicação, não precisa gastar tempo com isso. É uma explicação simples, é saber o que é abuso, o que é desvio, o que é excesso, pegar um macetinho e fazer o ponto na prova. Veja bem, a banca trabalha aqui com espécie e gênero, só que ela comete um erro, porque na verdade o gênero é abuso de poder. O abuso de poder que é o gênero. E esse abuso, ele se divide em excesso de poder e desvio de finalidade. Então, quando ela diz que o abuso de poder e desvio são espécies do gênero excesso, agora, para você conhecer meu estilo de aula, a minha didática, eu vou comentar uma questão do CESP, uma só, que eu quero que essa aula demonstrativa não fique muito longa, não. Vou fazer um comentário, explicar lá uma questão de alternativas, então eu vou destacar cada alternativa, vou fazer os comentários e espero que você goste. Tá? Vamos lá, um abraço. Veja bem, você pode pausar, né? O que eu não posso fazer aqui, você vai pausar, você vai ler essa questão com atenção. Eu quero que você já vá eliminando, já vá arriscando tudo aquilo que você acha que não que está errado. Porque a banca, ela pede o quê? A alternativa correta. Então você já vai, rabisca, tá? Rabisca bem a sua prova. Tem que fazer assim. O que eu vou fazer aqui? Deixa eu colocar só na caneta, só um minutinho, vermelha, porque eu vou pegar cada uma dessas alternativas e vou comentar uma por uma, ok? Então vamos lá. Considerando que os poderes administrativos, então eu escolhi uma questão envolvendo poderes, são prerrogativas que se outorgam aos agentes do Estado com vistas a viabilizar a consecução do interesse público, assinale a alternativa correta. Então, você pausa, faz uma leitura, marca o que você acha que está correto. É importante também, nas outras, você identificar de forma consciente qual que é o erro. Eu vou começar agora comentando uma por uma. Vamos lá? Veja bem. Abuso de poder e desvio de poder são espécies do gênero excesso de poder que, presentes quando da prática de um ato administrativo, ensejam sua nulidade. Deixa eu voltar para a tela. Cai bastante em prova do CESP, questão envolvendo abuso de poder, excesso, desvio. E o bacana é o seguinte, é simples saber isso. É simples, não precisa de muita explicação, não precisa gastar tempo com isso. É uma explicação simples, é saber o que é abuso, o que é desvio, o que é excesso, pegar um macetinho e fazer o ponto na prova. Veja bem, a banca trabalha aqui com espécie e gênero, só que ela comete um erro,
Porque, na verdade, o gênero é abuso de poder. O abuso de poder que é o gênero. E esse abuso, ele se divide em